Muita coisa me incomoda no Bolsonaro e na figura que ele representa, né? Mas duas coisas no governo dele, depois que ele foi eleito, tem me incomodado um pouco mais. E fiquem tranquilos que eu não estou querendo falar de esquerda, direita, é uma coisa mais técnica mesmo. São decisões sem se basear em dados e em algumas incoerências que eu vejo nas coisas que ele tem proposto. Não quero cair nesse tipo de guerra ideológica, né? Como nos outros vídeos eu já estou tentando não cair, mas fica aí o convite para assistir o vídeo na íntegra, se alguém tiver interesse em saber o que eu penso. Então, como eu falei, eu não queria entrar aqui num debate ideológico que tem cansado todo mundo, eu queria falar de alguma coisa mais prática, né? Então eu peguei um exemplo que é esse projeto de lei sobre as leis de trânsito para mostrar a minha crítica com relação a como as decisões são tomadas no nosso governo atual, né? Acho que todo mundo viu um projeto de lei do presidente Bolsonaro que propõe algumas coisas, como aumento do limite de pontos para perder a carteira de habilitação de 20 para 40, algumas mudanças de quando que expira o prazo da carteira de motorista, acho que de 5 para 10 anos, e coisas do tipo, né? Acho que todo mundo sabe, tem a parte da cadeirinha de bebê também, que é mais polêmica, mas eu nem preciso entrar nesse ponto, nesse momento. A parte que me incomoda, como eu falei, é o seguinte, né? Em qualquer situação de empresa, ou até mesmo na sua casa, se você tem um problema, se você, partindo do pressuposto que isso é um problema, que muita gente está tendo a carteira de habilitação perdida ou confiscada, não sei qual a palavra adequada para isso, por causa porque 20 pontos é muito pouco, o que a pessoa faria? Isso qualquer estagiário, qualquer analista júnior de empresa iria ver qual que é a regra, né? Então você fala assim, pô, como é que é a pontuação? Porque eu sei, eu já dirigi no Brasil, eu já tomei muita multa no Brasil, eu sei que tem coisas erradas, tem coisas exageradas, tem radares que são colocados em lugares ali meio que uma pegadinha para você tomar multa. Então tem coisa para melhorar. Em qualquer área, acho que sempre vai ter coisa para melhorar. Não é esse o ponto. O ponto é que se tem coisa para melhorar, vamos entender o que está errado, analisar e corrigir. Legal? Parece que faz sentido, né? Então, como eu faria isso e como acho que qualquer pessoa com um pouco de sensatez faria? Você pega o código de trânsito e vai olhar quais são as multas, quais são as classificações. Então, tem infrações leves, médias, graves e gravíssimas, acho que são esses os termos. E daí, você pode analisar e olhar alguns dados, e mesmo se não tiver dados, com algum bom senso, por exemplo, eu dei uma olhada lá que não usar o cinto de segurança é uma infração grave. Daí você pode pensar, pô, mas se eu não usar o cinto, eu não vou matar ninguém, a não ser eu estou só colocando só a minha vida em risco, então não tem motivo para ser uma infração grave. Vamos reduzir isso para média ou para leve, é uma coisa que eu imagino que bastante gente toma multa. E, e aí são 5 pontos na carteira. Vamos baixar isso de 5 para 2, sei lá. E assim por diante. Analisar coisas, pô, eu parei num lugar proibido. É outra coisa que não tem risco de vida. Então baixa isso para infração leve, alguma coisa desse tipo. Ou mudar a pontuação, aumentar o número de categorias, reduzir, ou seja, ter alguma base para a mudança. Se existe esse problema de que muita gente perde a carteira de motorista à toa, principalmente quem dirige muito, faz esse tipo de coisa. Ou sei lá, faz uma regra especial para quem é motorista profissional, para quem depende disso para viver, mas tem que ter algum conteúdo por baixo disso, por trás dessa decisão. Mas não, o que o presidente propôs, basicamente? Dobrar o número de 20 para 40. Eu não consigo me conformar com esse tipo de simplismo, entendeu? É um jeito muito amador, um jeito muito simplista de resolver um suposto problema, que eu nem tenho certeza se é um problema mesmo. É, Entenderam o que eu quis dizer? Assim, não seria muito melhor se a gente falasse, pô, essa multa está exagerada, isso aqui está na categoria errada, e fizesse uma análise, e aí passa por aprovação, olha os dados, vê o que causa mais mortes, o que causa menos mortes, e aí você muda o que você quer mudar. Mas simplesmente ir lá e dobrar o número de pontos é uma coisa que eu acho muito boba. E isso eu estou usando só esse exemplo, mas tem outros casos, e parece que tudo nesse governo está sendo meio atropelado desse jeito. Bom, essa era o que eu queria falar sobre a falta de embasamento, né? Eu acho que se a gente for
tomar decisões desse jeito, fica muito difícil achar que espero que sejam outras pessoas que estejam fazendo esse tipo de coisa, mas uma reforma da Previdência, decisões muito maiores, eu não acho que podem ser feitas desse jeito. Tem que ter análise por trás, tem que ter estudo, tem que ter número. Senão, isso, como eu falei no começo do vídeo, isso não passaria numa reunião de empresa. Se eu for lá apresentar um projeto pro meu chefe falando, olha, vamos simplesmente dobrar isso aqui, ele vai olhar e falar, mas baseado em quê? Por que você está falando isso? E não vai ser aprovado, né? O segundo ponto é a incoerência que tem nisso, né? Eu tenho alguns amigos, se eu falar agora, dar um exemplo específico da cadeirinha de bebê, que é uma coisa que também que eu vi muita gente defendendo, porque assim, o pai tem que ser responsável pelo próprio filho, ele sabe, ele não precisa de uma multa para saber se ele tem que usar a cadeirinha ou não. Esse raciocínio vai para um lado meio que o Estado não tem que mandar na vida do cidadão, um lado que eu até concordo, de certa forma. Eu tenho amigos que são libertários, mas aí você tem que manter essa coerência para todas as outras coisas. Então, por exemplo, não faz sentido você não ter multa mais para cadeirinha de bebê, que é uma coisa que você está cuidando da vida de outra pessoa, que seja seu filho ou não, mas de uma criança, e você tem ainda manter como infração gravíssima, grave, não usar o cinto de segurança, que você está colocando a sua própria vida em risco, ou o capacete para moto, por exemplo, que também tem outras consequências, como aumento de custo de saúde e tudo mais, mas não é nisso que eu estou entrando, é mais a linha de raciocínio mesmo da ideia. Se você está mudando uma coisa ali, por que você vai manter a outra como grave? E aí, extrapolando para fora das leis de trânsito, essa linha de raciocínio dos amigos que eu tenho que são libertários, ela se estende para outras coisas. Por exemplo, se você pode... o Estado não tem que cuidar da sua vida como você dirige o carro, o Estado também não tem que cuidar da sua vida se você vai fumar maconha, por exemplo. Agora, se você falar de maconha para essa mesma base de governo, eles tratam de uma forma completamente diferente, como se o Estado tivesse que cuidar do que você está fazendo, como se ninguém soubesse do seu próprio corpo, da sua própria vida. Então, isso que eu enxergo como uma grande incoerência. Assim, para algumas coisas que são coisas que a base do governo concorda, aí o Estado não tem que se intrometer, mas para outras coisas que são vistas como coisas ruins, o governo tem que atuar como uma babá tal do cidadão, que não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você vai para uma linha, ou como um todo, senão fica uma coisa incoerente, né? Mas enfim, é isso. Era essa a mensagem que eu tinha. Usei esse caso da carteira de habilitação como para ilustrar, que é uma coisa que é fácil de entender, tem a pontuação. Agora imagina o tanto de decisões que estão sendo tomadas usando esse mesmo tipo de critério, que é uma coisa meio no chutômetro, sem se embasar em nada, sem ter uma análise, sem ter estudo por trás. Eu acho que se isso se tornar uma tendência para o governo nos próximos anos, a gente vai virar uma bagunça. A gente não pode ir pelo que a gente acha no achismo. Tem muita gente que pesquisa, tem muita gente que tem como argumentar para um lado ou para o outro, e aí eu não estou nem tomando partido. Se quiser que o trânsito seja menos fiscalizado pelo Estado, tudo bem, mas faça isso de uma forma embasada em alguma coisa, e não simplesmente como um raciocínio de criança, dobrando de 20 para 40 para dificultar a perda da carteira de motorista, né? Eu acho que isso é um jeito muito amador.